Olá, eu estou aqui com os doutores Alex, tributarista, doutor Tiago, e nós vamos retomar um assunto que já discutimos em outros episódios do nosso podcast, mas que faz sentido nós retomarmos. Então, vamos falar um pouco sobre proteção patrimonial. Doutor Tiago, me diga uma coisa, se a gente fosse definir um roteiro para se iniciar uma proteção patrimonial, que roteiro seria? Jaime, eu costumo dizer que o planejamento patrimonial ele começa quando da escolha do regime de bens do casamento ou da união estável quando você faz a escritura pública, né? É muito comum as pessoas só tomarem conhecimento de que há necessidade de escolher um regime de bens quando vão lá para o cartório e se deparam com o questionamento do cartorário, né? Qual regime de bens vai reger esse casamento? E aí a pessoa fica sem saber muito o que escolher. E o cartorário, óbvio, dá uma explicação não muito detalhada do que cada regime de bens oferece. E é muito comum o casal escolher, por exemplo, uma separação total de bens e o cartorário falar o seguinte: mas esse regime de bens depende de pacto antinupcial. Então você vai ter que se dirigir ao cartório de notas para fazer esse pacto, para depois retornar aqui para a gente dar continuidade. E a pessoa fala, mas quanto que fica isso? E o pacto antinupcial, esse ano, no estado de São Paulo, está R$ 566. E aí o casal fala, mas tem algum outro que não tenha custo? Tem, o da comunhão parcial de bens. Então eu vou escolher esse. E acaba por fazendo uma economia sem pensar no que isso pode acarretar lá para frente. Todo mundo sabe que a comunhão parcial de bens, durante a constância do casamento, o que você consegue de patrimônio, se porventura ocorrer um divórcio, metade é de cada um. Isso é de conhecimento comum. Mas ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, que num eventual falecimento do cônjuge, né, do outro cônjuge, essa pessoa, aquele que sobreviveu, não vai ser herdeiro, né? Ele não vai herdar, tá? Então, isso as pessoas não sabem. E, da mesma forma, com a separação total de bens. Às vezes as pessoas se casam sob regime de separação total de bens com o intuito de preservar a totalidade dos seus bens para um descendente, por exemplo, os filhos. Não quer que esse bem vá para o cônjuge. E isso funciona enquanto eles estão vivos e sobrevindo um divórcio, porque na separação total de bens, o bem é de cada um. Então, se o marido compra um imóvel e coloca no nome dele, esse bem é dele. Se a mulher compra um carro e coloca no nome dela, esse bem é dela. E está tudo maravilha. Quando acontece o divórcio, cada um sai com o que tem. E ponto final. Só que, no caso de falecimento de um dos cônjuges, o outro é herdeiro. Ao contrário do comunhão parcial de bens, a separação de bens, o cônjuge supérstite, ele se torna herdeiro. Então, isso pode colocar em risco todo um planejamento, né? Às vezes a pessoa se casou com o intuito de não querer comunhão de bens com o outro cônjuge e, no caso de falecimento, esse outro cônjuge vai ser herdeiro, né? Mesma coisa acontece na união estável. Hoje, é possível você fazer uma escritura pública de união estável e, nessa escritura pública, já constar qual regime de bens você vai adotar. Se é o de separação de bens, se é o de comunhão de bens, se é o da comunhão parcial de bens, no caso de silêncio, é essa a regra que vigora. Então, por isso que eu falo que o planejamento patrimonial já começa quando da escolha do regime de bens. Tanto faz se pelo casamento ou se pela união estável. Uma situação muito bacana que aconteceu nesse mês, 1º de fevereiro, é que existe a separação obrigatória de bens. Então, uma pessoa, por exemplo, maior de 70 anos de idade, ela é obrigada a casar sob o regime de separação obrigatória de bens. E isso gerou grande discussão no judiciário, porque com a expectativa de vida alta nossa, uma pessoa de 70 anos, ela é considerada jovem, um jovem de terceira idade, né? Na terceira idade, né?
E isso colocava em xeque o Estado intervindo na vontade de uma pessoa de 70 anos com pleno discernimento, né, da sua vida civil. E esse tema foi levado ao STF. A princípio era uma arguição de inconstitucionalidade dessa lei que determinava a separação obrigatória. E dia 1º de fevereiro desse ano, 2024, o STF pôs uma pá de cal nesse assunto, falando que a regra geral ainda é a separação obrigatória de bens para pessoa maior de 70 anos. Todavia, se ela fizer uma escritura pública, ela pode escolher o regime de bens. Entendeu? Então, isso dá a livre escolha para essa pessoa maior de 70 anos. Quando a lei, eu não sei de que ano é a lei, né, que criou o regime obrigatório, mas a expectativa de vida das pessoas tem aumentado, né? Ano após ano, nós temos tido aí, com o avanço da medicina, né, as pessoas entendendo muito mais uma questão preventiva de saúde. E há 30, 40, 50 anos atrás, uma pessoa com 70 anos, ela já estava praticamente aí no fim da vida, e hoje você já tem aí diversas pessoas, né? Até tivemos aí essa semana o sócio lá do Pão de Açúcar, com 87 anos, né? Ele faleceu aos 87 anos. Então tem muita gente hoje já com uma idade, e ele, eu não sei quanto tempo ele ficou na gestão, ou se ficou até o falecimento, mas com as faculdades mentais muito melhor até do que às vezes uma pessoa jovem com 20 ou 30 anos. Então é preciso ter essa atualização, né, da legislação, justamente para atender a realidade da sociedade naquele momento. Eu gosto também de dizer, às vezes podemos até ser mal compreendidos, de que dizer para adotar um regime de separação de bens, às vezes é um ato de amor com o seu cônjuge, porque dependendo da vida que você tem, o tipo de negócio que você tem, tem gente que tem negócio de alto risco, sei lá, o marido tem uma empresa de alto risco e a esposa é uma profissional liberal, uma médica, né? Ela tem uma vida mais previsível do que alguém que tem uma empresa com atividade de alto risco. A adoção do regime que não seja de separação de bens pode implicar em transformar a vida dela, que tem uma certa estabilidade e previsibilidade, numa vida com todos os riscos inerentes da atividade do marido, porque na comunhão parcial, tudo aquilo que eles fizerem depois, seja adquirir patrimônio ou contrair obrigações, ela também responde pela metade da obrigação, né? Então, a possibilidade de decidir o que fazer, é para isso que existem estruturas como a nossa, né, de profissionais que pensam, de acordo com cada caso de cada pessoa, qual é o melhor caminho para se fazer um planejamento de uma proteção patrimonial. Porque, embora pareça ser ruim a separação de bens, mas nada impede, por exemplo, de durante a vida o cônjuge que tenha mais recursos adquirir e doar patrimônio para o outro cônjuge em separação de bens, que aquele patrimônio passa a ser daquela pessoa e aquele patrimônio não vai fazer parte da partilha na herança. Então, se eu quiser privilegiar, né, falar, a minha esposa, eu quero comprar determinados bens e passar para o nome dela. Meus filhos não vão ter parte com esses bens porque ela não o que vai entrar na herança são os meus bens quando eu falecer, e não os bens que estão no nome dela. Então eu acho que esse resguardo que deve ser quebrado, acho esse tabu, né, que muitas vezes as pessoas, lá no cartório, né, quem já casou passa por isso, fica uma situação até meio constrangedora, porque ninguém discute isso antes de ir pro cartório para marcar a data do casamento. E aí lá na frente da pessoa que você mal conhece, tem que tomar essa decisão, e geralmente as pessoas falam, poxa, você vai casar em separação de bens comigo, você está pensando em se separar, você não quer um relacionamento para a vida toda, né? O brasileiro tem essa cultura, né, Alex? Por que isso, né? Só que é uma cultura que eu vejo que o único beneficiado é o credor, né? Se um dos dois tiver dívida, o credor é que se beneficia do regime não ser o de separação de bens, porque
ele vai ter 2 pessoas para cobrar, né? Enquanto uma só fez a dívida, 2 têm que ser responsáveis por aquela obrigação, enquanto na separação de bens, uma só pode ganhar dinheiro e as 2 terem um aumento patrimonial, porque eu posso pôr um pouco no meu nome, um pouco no nome dela. Então, a decisão passa a ser nossa quando a gente faz um planejamento. E quando não tem um planejamento, a decisão não é mais nossa. Então, para mim, como leigo, qual que é a efetividade qual o sentido de você casar com comunhão de bens? Quer dizer... Você fala comunhão universal de bens. Hoje é um regime que já não é muito adotado. Tanto é que em 1977, com a lei do divórcio... Que o cartório, entre aspas, te induz. Parcial. É o parcial. Então, a comunhão parcial, isso, aquilo que você adquiria após o casamento. Qual o sentido? Isso vem muito do histórico. Antigamente, antes de 1977, a gente pensa que o homem era o provedor, né? Ele que era a força motriz da casa, então se casava com comunhão universal de bens, porque era ele que ia ganhar. A mulher até usava o CPF do marido. A mulher usava, exatamente. A partir de 1977, quando foi implantada a lei do divórcio, a regra passou a ser a comunhão parcial de bens. As pessoas se casavam, meus pais, meus avós, se casaram muito jovens, né? Então eles não tinham patrimônio a constituir. Então seria natural eles se casando, depois do casamento constituir um patrimônio. E aí seria mais natural ainda que tudo que fosse constituído durante essa união fosse objeto de partilha no percentual de 50%. Por isso que naquela oportunidade, a comunhão parcial de bens, ela era muito, como é que eu posso falar? Ela era muito atual. Sim. Hoje em dia, muito bem-vinda. Hoje em dia, as pessoas buscam se estabelecer profissionalmente, ter um patrimônio para depois casar. Então, é natural que, e isso é uma opinião, eu acho que isso vai vir a acontecer, que o regime a ser adotado, o regime geral a ser adotado, daqui 5, 10 ou 15 anos, vai ser o de separação de bens, por conta da nossa realidade, da conjuntura, das pessoas quererem constituir um patrimônio antes de formar uma família, né? Então, isso já está mudando. Tanto é que houve um crescimento exponencial nos últimos 5, 7 anos de casamentos com separação total de bens. Eu acho que vai ser a tônica aí nos próximos anos. Eu acho que tem essa questão da evolução, né, da realidade das pessoas no momento do casamento. Tem a questão de evolução do conhecimento das pessoas em relação aos prós e contras, porque antigamente as pessoas não tinham nem acesso. Hoje, com rede social, né, esse momento aqui que nós estamos produzindo esse conteúdo, muitas pessoas vão ter acesso a esse assunto que antigamente não se tinha. Então, as pessoas já têm uma predisposição de conseguir profissionalmente crescer, seja o homem ou a mulher, né? Qualquer um dos cônjuges tem essa possibilidade hoje de ascensão profissional. E a relação jurídica, ela não é pensada a partir do emocional e do histórico cultural de proteção de um dos cônjuges em relação a se dedicar ao casamento e se ele não der certo lá na frente, como é que essa pessoa fica patrimonialmente, sendo que ela, às vezes, abriu mão de uma carreira profissional para se dedicar, né, ao cuidado da casa e tudo mais. Então, essa situação acaba gerando essa transformação social e nós vamos tendo uma acomodação diante desses cenários, ao ponto até de influenciar a mudança da legislação, né? Então, normalmente, a legislação ela anda um passo atrás da realidade social. Ela é criada para adequar uma situação que já é praticada, mas ainda não foi normatizada, né? Então, assim, do ponto de vista de proteção patrimonial, me corrija se eu estiver errado, qualquer coisa menos comunhão, seja parcial ou não, de bens, porque você acaba perdendo possibilidades. Você, à frente, isso vai ser problema. Sim, hoje em dia a gente verifica isso, que a comunhão parcial de bens já
já está tendo um desgaste, né, Jaime? Já está tendo um pouco Tá de... caindo em desuso. Está caindo em desuso. Inclusive, nessa questão de, em algum momento, nós vimos alguns casos aqui de solução para proteção patrimonial a separação, o divórcio. Acho uma solução simplista, ela pode até ser eficaz, eu não vou entrar no mérito aqui, mas traumática. Acho que é mais traumático essa solução do que você pensar antes de você casar. Foi bom você falar isso, Jaime. Nós tivemos um caso aqui no escritório de que já chegou, quando chegou no conhecimento do escritório, a ação já estava praticamente no seu término e infelizmente não teve o que fazer. Mas o que aconteceu? Eles eram casados sob regime de comunhão parcial de bens, o marido contraiu uma dívida alta, aí o que ele fez? Ele divorciou da mulher, foi um divórcio de mentirinha, porque eles continuaram vivendo na mesma casa e, por incrível que pareça, eles saíam juntos, tiravam fotos juntos, registravam no Facebook, tudo isso. Aí o credor, ele fez um dossiê de toda essa vida conjugal que, na realidade, foi um divórcio falso, e aí o juiz entendeu que não havia sido dissolvido o vínculo conjugal, que estava presente, né? Que aquilo foi uma manobra para tentar fraudar o credor. Não, e dá até para caracterizar, falar, ou o vínculo não foi dissolvido, né, de marido e mulher, ou trocou de um casamento para uma união estável. Isso né? Que aí, se a união estável não tem um pré-estabelecimento do regime, ela entra como comunhão parcial de bens e aí volta no status que era antes. Mas isso não significa que uma vez casado num determinado regime, comunhão parcial ou universal, que você não possa alterar o regime. Porque uma coisa é você fazer um divórcio simulado. Outra coisa é você fazer uma alteração de regime, que é permitido você fazer essa alteração de regime e, inclusive, o pacto antinupcial também é um acordo entre as partes que é possível, dependendo da orientação que a pessoa teve no momento do casamento, corrigir alguma condição que possa favorecer a segurança patrimonial da família. Exato. E essa possibilidade que o Alex falou, ela veio com o novo Código Civil de 2002, né? Então, houve a inserção de um dispositivo que possibilita, durante o casamento, você fazer a alteração. Essa alteração tem que ser feita via judicial. Você tem que comprovar para o juiz que você não tem débitos e que essa alteração não vai trazer prejuízo a terceiros, mas cumprindo os requisitos, não há óbice nenhum para se fazer isso. Mas seja como for, é muito melhor se pensar na partida, né? Então, converse antes, mesmo não tendo um futuro certo e definido, o futuro é uma coisa indefinida, por que não pensar antes, né? Eu costumo falar, Jaime e Alex, que o casamento, ele sempre tem fim, seja pelo divórcio ou seja pela morte de um dos cônjuges. Então, isso é fato. O casamento nunca é infinito. Nunca pensei por esse aspecto, mas é meio assustador pensar nisso. Mas é verdade. Mas é a realidade. É verdade. É a realidade. E aí, a importância de todo mundo se preocupar em procurar uma opinião de alguém que tenha se preparado, estudado para dar esse tipo de orientação. Porque as pessoas tomam decisões com base em pouca ou nenhuma base, né? Pouco ou nenhum conhecimento. E até nós fizemos um ensaio, uma vez a gente acabou não publicando, mas a gente criou uma espécie de um livro digital eu não lembro quantas situações. Eram 50. 50, né? 50 situações nas quais você precisa de um advogado, que eram coisas que o planejamento preventivo era extremamente barato e simples de resolver, mas que as consequências de não ter um planejamento se tornavam insuportáveis em determinados casos e extremamente caras ao ponto até de acabar com o patrimônio das pessoas, né? Então, do mesmo jeito que regularmente a pessoa precisa procurar um dentista, eu não tenho dor no dente e tudo, mas mesmo você precisa ir lá, você precisa passar por uma análise para verificar se não tem algum tipo, de acordo com a idade, algum tipo de conduta que você deva ter diferente. O médico também, nós temos que fazer um check-up regularmente, né? De uma certa idade, os homens precisam fazer, né, já o exame de próstata. Então,
também recomendável que se procure um profissional que atua nessa área, né, de gerenciamento patrimonial, de proteção patrimonial, conforme vai havendo a mudança patrimonial ou uma perspectiva de mudança, porque o ideal é fazer antes das coisas acontecerem, né? Eu vou entrar num negócio. Então, peraí, antes de entrar no negócio, vamos ver se não é melhor você se organizar patrimonialmente para depois entrar nessa sociedade. Então, é extremamente relevante e barato quando a pessoa tem essa postura de procurar um profissional capacitado. Sem dúvida, o preventivo sempre. Né? Sempre. Não querendo fugir do tema, falando aí de planejamento, é muito comum, o brasileiro ele tem a cultura, o planejamento patrimonial que o brasileiro gosta de fazer é a famosa doação com reserva de usufruto. Né? Uma família lá que tem 2, 3, 4 imóveis, os pais doam para os filhos esses imóveis e reservam-se para si o usufruto do bem. Então, os filhos tornam-se proprietários, que no direito a gente chama de nuproprietário, porque ele só vai ter a nupropriedade, e os pais ficam para si o direito de usar, fruir e gozar do bem, né? Usufrutuar. Inclusive de receber os locatícios, se porventura esses imóveis forem locados, fica pertencendo aos pais, né? Então o brasileiro tem muito costume de fazer isso. É um modo bem bacana de fazer um planejamento patrimonial, né? Dependendo do caso. Por esse instituto, a gente consegue fazer um planejamento para 3 gerações. Eu vou citar um exemplo. Vamos pensar que um avô doa um imóvel para o neto e institui o usufruto para ele, avô, e para o filho. Então, nesse cenário, o neto ficou no proprietário do imóvel, o pai ficou usufrutuário e o avô usufrutuário. E aí você constitui usufruto com o direito de acrescer. O que quer dizer isso? Se um usufrutuário morre, essa parcela do usufruto vai para o outro usufrutuário. Então, nesse cenário, se o avô morrer, o usufruto vai para o filho e o neto continua sendo no proprietário. Então, por esse mecanismo, e vice-versa. Se o pai morrer, o usufruto fica para o avô, e aí só quando o avô morre é que tanto a propriedade quanto a propriedade plena do imóvel vai para o neto. Então, perceba que nesse exemplo simples, com o Instituto da Doação, você fez um planejamento para 3 gerações, né? O avô, o filho e o neto. É um instituto riquíssimo. Muita gente sabe da doação com reserva do usufruto, mas não tem muito conhecimento em relação às cláusulas restritivas, que é a incomunicabilidade. Muitos pais deixam de doar imóveis para os filhos porque os filhos já são casados e ficam pensando, mas se eu doar para o meu filho, amanhã ou depois, se o meu filho morrer, a esposa vai poder ter parte nesse imóvel, não é o que eu quero. Com a cláusula de incomunicabilidade, você inviabiliza isso. Sim. Essa cláusula impede que, havendo a morte do seu filho, esse bem vá para o patrimônio da esposa, né? Tem cláusula de inaliabilidade, que o seu filho não vai poder vender o imóvel enquanto você for vivo. Tem a cláusula de impenhorabilidade, que esse imóvel não vai responder por dívidas do seu filho. Então, tem mecanismos de você blindar, entre aspas, esse imóvel para que ele não seja dilapidado por aquele que está recebendo a nua propriedade. Mas olha só como é interessante que cada caso é um caso. Para determinadas pessoas que têm um padrão de vida com uma certa estabilidade, digamos que a pessoa é um servidor público que ganha bem, com algum cargo que ganha bem, e ela tem uma carreira de 30, 40 anos ali como servidor público, tendo uma boa remuneração. Um profissional da Receita Federal, um juiz, alguém que tenha um cargo que tenha uma boa remuneração. Se ele faz isso, ele tem baixa probabilidade de ter algum tipo de problema com essa estrutura de planejamento. Se a pessoa for um empresário e ele faz essa doação e, eventualmente, ele precisa usar do patrimônio para poder liquidar alguma situação que ele errou num investimento e ele vai precisar matar aquele problema ali no ninho, e ele fez uma organização do patrimônio todo dele de uma forma que ele fez a doação e, eventualmente, o neto for menor de idade ainda, ele cria uma barreira absurda para ele poder utilizar
esse imóvel para saldar determinada dívida, porque ele não é mais o proprietário, ele só tem o direito, né? Todo bem imóvel tem 3 faces, né? Que é usar, fruir e dispor. Então, se ele reservou o usufruto, ele reservou 2 faces da propriedade, usar e fruir. E o dispor, que seria vender, ele não pode. Aí é o neto que tem esse direito de vender a nua propriedade, que é a propriedade que não pode nem usar e nem fruir. Então, E se ele for menor de idade, Alex, depende de autorização judicial. Exatamente. Então, passa a ficar muito complexo, porque o juiz vai querer entender e vai envolver o Ministério Público, entender por que o imóvel que agora é do menor, ele vai olhar sob o ponto de vista do interesse do menor, e não do interesse do doador, que ele fala, eu fiz isso como uma forma de organizar o meu patrimônio, e eu estou tendo um problema aqui. É a mesma coisa de eu ter um remédio estocado na minha casa e eu dou esse remédio para alguém e, de repente, eu fico doente, eu preciso desse remédio e eu não posso ir lá pegar de volta. Fala, não, você doou o remédio para alguém, você não pode pegar de volta. Ah, mas eu estou doente, eu preciso agora. Agora você tem que comprar outro, porque você doou aquele remédio. Então, dependendo do ramo de atividade que a pessoa tem, é uma solução ou outra que é o mais adequado para aquela pessoa. Soluções mais sofisticadas, elas são necessárias para situações que envolvem mais risco, que a atividade da pessoa tem um risco maior. Como eu disse, um caso de um servidor público que tem uma estabilidade, tem certeza que não vai ser demitido, para ele esse tipo de instituto é extremamente eficiente e barato, porque ele paga uma vez as taxas, né, de cartório, eventualmente recolhe o imposto sobre a doação e está resolvido. Mas a gente tem que lembrar que cada caso é um caso. Eu ia cobrar isso. Do imposto, né? Hoje o Estado de São Paulo cobra uma alíquota fixa. O imposto que incide sobre a doação é o ITCMD, né? Hoje o Estado de São Paulo cobra uma alíquota fixa de 4%, mas existe um projeto de lei que tramita desde janeiro desse ano para que isso se torne progressivo, a alíquota seja progressiva, e o projeto prevê que é de 2% a 8%, tá? E muito provavelmente, ainda esse ano, a Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, chancele esse projeto de lei e, a partir de 2025, passe a vigorar essa alíquota progressiva. Então, fica o alerta aí para quem está pensando em fazer isso ou não, e o impedimento é o imposto, para que repense, porque pode ficar mais caro ano que vem. E em que momento que ele paga o imposto? Quer dizer, na hora que ele fez mesmo com essa característica de pai e avô, ele fez isso, ele paga o imposto na hora que saiu do nome dele, ele paga o imposto. Isso, E esse é um imposto que ele não é compensável, não tem plano B, ele vai ter que pagar mesmo. Ele vai ter custo. É custo, exatamente. Quando elabora a escritura, porque a doação de imóvel, ela tem que ser feita através de uma escritura pública, né? Então, você vai pagar a escritura, a elaboração da escritura pública, além do imposto. Porque, do contrário, você não vai conseguir registrar essa escritura no cartório de registro de imóveis, né? Para fazer a alteração na matrícula lá. Então, é nesse momento que é recolhido o ITCMD. Então, é uma solução eficaz? Sim. Não é aplicável em todos os casos e não é barato. Não, mas pode se tornar mais caro. Isso, não. Lembrando sempre que o pior cenário é aquele que você perdeu, você não transferiu. Então, mas para isso que serve o planejamento. Nós tivemos casos aqui no escritório de a pessoa tinha uma certa quantidade de imóveis e parte desses imóveis eram de aluguel. Então, nós fizemos um planejamento envolvendo a estruturação de uma pessoa jurídica e nós fizemos um projeto de guardar parte do recurso que recebia mensalmente do aluguel para custear o pagamento do tributo da transmissão do imóveis, que no caso era o ITBI, que não é o imposto de doação. Então, quando não é doação nem causa-mortes, é o ITBI que paga para o registro. Então, você tem meios de organizar isso quando você tem tempo de planejar. Olha, a sua situação é essa, porque às vezes a pessoa tem diversos imóveis, mas não tem dinheiro. Né? Eu tenho 20 imóveis aqui, mas eu não tenho 100 mil na conta, mas eu tenho 20 imóveis que avaliados valem 30 milhões, mas ele não tem dinheiro.
Às vezes a pessoa herdou uma fazenda, fala, fazenda gigantesca, vale muito dinheiro, mas não tem dinheiro na conta. A importância do planejamento é fazer quando está tudo bem. Você organizar a decisão de como gerir o seu patrimônio enquanto as coisas estão bem. Porque quando vai atrás disso, quando as coisas não estão bem, aí, além de custar mais caro, pode muitas vezes não ser eficaz e gerar impactos irreversíveis depois para toda a família. De fato, planejamento é sempre a melhor solução. Mas nessa linha que você colocou doação, também tem testamento. Tem o testamento. O testamento também é um outro mecanismo de planejamento patrimonial. Qualquer pessoa maior de 16 anos pode testar e tem um porém, né? Você só pode testar 50% do seu patrimônio, né? Então, se 50% do seu patrimônio, você pode deixar para quem você quiser. Não precisa ser parente, não precisa ser filho, não precisa ter relação nenhuma. E aí, você faz isso através do testamento. Muita gente deixa de fazer o testamento porque acha que, como a maioria dos testamentos são públicos, né? Você faz no cartório de notas, fica registrado lá, só que as pessoas acham que, por ser testamento público, qualquer pessoa vai ter acesso a isso. E não, o testamento ele é sigiloso. Ele só se torna público a partir do falecimento do testador. Então, já tira o primeiro mito, né? Porque eu já ouvi muito de pessoas falar, eu não faço testamento porque pode ser que meu filho vá lá e queira saber o conteúdo dele, vai desagradar ele porque eu estou dispondo de parte do meu patrimônio para outra pessoa, tal. Isso não existe, né? Ele não vai ter acesso, só a partir do momento do óbito, né? E o testamento é muito eficaz, é a disposição de última vontade, ele é revogável. Então, se a pessoa faz um testamento e no dia seguinte se arrepende ou quer modificar o testamento, ele vai lá no cartório de notas, revoga aquele testamento e faz um novo, né? Então, não é algo perpétuo, né? Outro mito, o segundo mito, né? Que as pessoas acham que fazendo testamento aquilo é imutável. Mas é um ótimo mecanismo de planejamento patrimonial também. Agora, e custos disso? Quer dizer, você fez o testamento, nesse momento você não tem imposto, tem nada. Você só vai ter quando você falecer. E o custo de você registrar isso? Tá. O testamento ele tem duas formas de cobrança. Se tiver valor declarado, vai ser um percentual sobre o valor declarado. E aí o cartório cada estado tem uma tabela. Então, até R$150 mil é X, se passar de tanto, já entra numa alíquota Y e tal. Agora, se não tiver valor declarado, é o valor de uma escritura comum, que fica mais ou menos 500 e poucos reais. Mas aí você pode me perguntar, mas como assim? Eu vou deixar testamento sem valor declarado? Pode ser que aconteça isso. Por exemplo, um reconhecimento de filho pós-morte. Então, em vida eu não reconheci um filho, mas eu deixo um testamento que a partir da minha morte eu reconheço aquele filho. E aquele filho, por afinidade e tal, passa a ser meu herdeiro. Isso pode acontecer, tá? Então seria um testamento sem valor declarável. Mas agora, se eu pensar em patrimônio, se eu tiver imóveis, eles devem usar o valor venal? É o valor de mercado. O valor de mercado, mas o cartório, ele tem como avaliar o valor de mercado? Como é que você atribui isso? Em regra, ele teria como avaliar o valor de mercado, sim. Jaime, inclusive, já teve casos de cartório deixar de registrar testamento por conta de que o valor declarado era um preço muito vil. Por exemplo, uma casa num condomínio de alto padrão, que vale 1,5 milhão, 2 milhões, ser declarado por 300 mil. Aí salta aos olhos e o cartório... Só para evitar o pagamento da taxa. Só para evitar o testamento. Exato. Então, você começa a conflitar com interesses tanto do cartório, que quer cobrar pelo serviço, pelo preço justo, quanto pelo Estado também, de evitar... E vai lembrar que o testamento pode definir quem fica com coisas que não têm um valor econômico. Por exemplo, quem fica com o cachorro tal, quem fica... Como é que eu vou pôr preço no cachorro? Eu posso dizer o sofá de estimação que eu tenho lá, um sofá que eu herdei da minha bisavó. Obra de arte. Uma obra de arte e tudo. Eu posso dizer, não necessariamente eu preciso ter um valor econômico para aquilo, mas olha, aquele meu filho, ele gosta do meu orquidário. Ele é o único filho que vai lá, que cuida, que gasta tempo lá, que vai ler um livro, que aproveita aquele espaço.
Então eu posso determinar que quem vai ficar com a minha coleção de orquídeas, por exemplo, ainda que elas não sejam orquídeas premiadas, mas para mim elas têm um valor sentimental e não um valor econômico, então, portanto, não vai ser atribuído valor nesse testamento. Eu gosto da ideia do testamento quando você fala de valores ativos que você não consegue mensurar. Acho que isso é exato. Agora, do ponto de vista de imóveis, por exemplo, eu não tenho, não sei se você tem a informação falando aqui em São Paulo, de um percentual, porque acredito que se o cartório chegar ao percentual de um registro, de uma escritura, isso pode se tornar um negócio caro, né? Sim, pode se tornar um negócio caro. Você falando em percentual, com a pandemia, Jaime, houve um acréscimo bastante significativo em relação à procura por testamento. Porque até então, né, as pessoas nunca acham que vão morrer, e a pandemia deixou essa experiência muito próxima da gente, né? Então, segundo o último dado que eu tive acesso, a procura por testamento teve uma crescente de 41%. Isso é bastante significativo, especialmente para nós brasileiros que não temos uma cultura de testamento, diferente do europeu, por exemplo, que tem. E essa talvez seja o planejamento patrimonial mais comum lá na Europa, seja o testamento. Quando falamos de proteção patrimonial, eu acho que todas essas ferramentas valem, mas nada supera, como você citou, o planejamento. Porque se você pensou antes, você pode, desde criar hoje, que não é o mundo ideal, mas seguramente é mais barato do que qualquer um desses institutos que a gente citou aqui hoje. Você pensar numa estrutura offshore, tem outros benefícios. Então, o que é certo é que planejar, pensar antes, desde a hora do casamento, como você citou, né? Sim, sim. Acho que é o primeiro momento, e você também colocou, ouvir um advogado, ouvir um especialista para evitar problemas futuros, porque qualquer solução mediática, qualquer solução na hora do estresse é absurdamente mais caro, né? Então, Thiago, obrigado. Acho que foi ótimo aqui os teus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, já. Bem. Lex, obrigado também. Bom, continuem nos assistindo. Vamos abordar mais esse tema, cada vez com mais detalhes. Até logo.